Olá, pessoal! Começamos aí mais uma aula aí para o canal do nosso curso aí Prof. Enem, tá? Na aula de hoje nós daremos continuidade a uma aula postada aqui no canal há algum tempo atrás, falando sobre a cartografia e as suas linguagens, né? Nós abordaremos aí a segunda parte aí desse assunto, né, em razão da extensividade do tema. Resolvi dividir essa aula em duas partes, né? Como já falamos da primeira, né? Já abordamos a primeira parte. Nessa aula eu vou começar aí a abordar aí a segunda parte aí desse assunto, cartografia e as linguagens cartográficas. Então, simbora lá. Bom, gente, nessa aula eu vou dar ênfase, né, aos assuntos de escala cartográfica e projeção cartográfica, tá? Então, o que vem a ser a escala cartográfica, né? Nós sabemos que todo mapa ele constitui a representação gráfica de um espaço real em tamanho reduzido, certo? A representação desse espaço, seja uma cidade, seja um país ou continente, e até mesmo toda a superfície terrestre, ela exige que as suas dimensões reais sejam reduzidas para caber em um pedaço de papel. Essa redução se expressa por meio do que nós chamamos de escala, né? Que é a parte do mapa que indica a relação de proporção entre as suas dimensões, ou seja, as dimensões do mapa, e as dimensões reais da área representada. A escala de um mapa ela pode ser representada de duas maneiras, na forma numérica ou na forma gráfica. Vamos vê-las agora. Bom, a escala numérica ela é representada na forma de fração, como no exemplo aqui, 1 sobre 10.000, ou na forma de razão, quando lemos aqui 1 para 10.000. Então, aqui no caso, 1 sobre 2.000, o numerador 1 indica a medida no mapa em centímetros, tá? Já o denominador, ele indica a medida na realidade em centímetro. Então, neste exemplo aqui, a escala indica que a distância real da área representada ela foi reduzida em 10.000 vezes do seu tamanho. Beleza? Então, é isso que significa que cada escala, o numerador, indica a medida que é expressa no mapa em centímetros e o denominador indica a medida na realidade, né? Indicando aí que o número de vezes que a distância real ela foi reduzida aí, ok? Bom, também temos a escala gráfica, que é representada por meio de uma reta graduada em segmentos iguais, que é semelhante a uma régua, e que expressa as medidas reais correspondentes a cada segmento da representação. Essa escala ela tem a vantagem de informar as medidas reais representadas de maneira direta, como vemos aqui no exemplo ao lado. Nós temos aqui uma régua e cada segmento aqui, né, representado aqui em centímetros, tá? Então, o que essa escala está informando? Ela está informando que cada centímetro aqui na representação equivale a 5 quilômetros na realidade. Então, aqui nessa régua, 1 centímetro, a distância entre esses dois segmentos aqui é de 1 centímetro. E nessa representação, cada centímetro equivale a 5 quilômetros aí da realidade, aí, né, que corresponde à realidade, beleza? Então, aqui nessa escala, cada centímetro equivale aqui a 5 quilômetros, ok? Bom, gente, aqui nós vamos ver como é que nós simplificamos as escalas, né? Com o uso de um esquema de conversão de unidades, expresso aqui na figura abaixo, nós podemos transformar a medida de uma escala numérica que é dada em centímetros e encontrar sua medida correspondente em metros ou quilômetros. Então, aqui nessa conversão de unidade, nós temos aqui a maior unidade, que é o quilômetro, seguida do hectômetro, do decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, para transformar centímetros em metros,
nós temos que deslocar duas casas decimais da direita para a esquerda e colocar uma vírgula. Então, aqui nesse caso, ó, nós temos aqui, deixa eu ligar aqui o ponteiro, nós temos aqui os centímetros, tá vendo? E para converter uma medida em centímetro, de centímetro para metro, nós temos que andar duas casas para a esquerda, tá? Então, aqui, uma, duas, ok? E aí, por exemplo, numa escala de 1 por 200 mil, né, 1 centímetro igual a 200 mil centímetros, 200 mil centímetros vai equivaler a 2 mil metros, né? Andando aqui, a vírgula estará aqui no caso. Andando com a vírgula duas casas para a direita, nós teremos aqui 2 mil metros. Então, 200 mil centímetros equivale a 2 mil metros, ok? Já para transformar essa mesma escala de 1 por 200 mil em quilômetros, nós teremos que deslocar 5 casas decimais para a esquerda e colocar a vírgula. Então, aqui nós temos centímetros aqui. Nós andamos uma, duas casas para metro, mas para quilômetro teremos que andar mais 3. Então, aqui 3, 4, 5. Total de 5 casas que teremos que andar. Então, 200 mil, a vírgula estando aqui, vamos ter que andar com ela 5 casas para a esquerda. Logo, nessa conversão, 200 mil centímetros equivale a 2 quilômetros. Beleza? Então, é dessa forma aí que nós simplificamos as escalas, né? Basicamente, operação com casas decimais, que é algo que nós aprendemos lá no início da nossa vida escolar, lá no primeiro ano, segundo ano de escolaridade. Beleza? Bom, gente, como trabalhar com escalas numéricas, né? A escala numérica de um mapa, ela é expressa pela seguinte fórmula matemática. É igual a Dzão sobre Dzinho, tá? Em que corresponde à escala do mapa, Dzão equivale à distância real e Dzinho equivale à distância aí no mapa. Então, como é que nós colocamos isso em prática? Vamos pôr aqui um exemplo. Vamos imaginar uma situação em que um motorista ele quer saber a distância real, logo Dzão, entre duas cidades. Em um mapa rodoviário na escala de 1 por 2 milhões, ou seja, de 1 centímetro por 2 milhões de centímetros, ele verifica com uma régua que a distância no mapa, Dzinho, entre essas duas cidades em linha reta, é de 8,5 centímetros. Nesse caso, ele pode calcular a distância real aproximada entre essas cidades da seguinte maneira, utilizando a fórmula Dzão, que será igual a Dzinho vezes E. Ou seja, a distância real será o produto da distância medida no mapa vezes a escala do mapa. Então, aqui, Dzinho, nós sabemos que é de 8,5 centímetros, tá? Que está expressa aqui no enunciado. E a escala do mapa é de 2 milhões de centímetros, conforme ele nos diz aqui. Então, 8,5 vezes 2 milhões, nós teremos aí Dzão, a distância real, de 17 milhões de centímetros, que convertendo em quilômetros, né, teremos que andar 5 casas para a esquerda, tá? Então, 170 milhões de centímetros equivale aí a 170 quilômetros, que será a distância real aproximada entre essas duas cidades, ok? Bom, sabendo a distância real representada por Dzão entre essas duas cidades e também a distância entre essas cidades no mapa, representada por Dzinho, nós podemos calcular a escala desse mapa da seguinte maneira, né? Através da fórmula E, que é igual a Dzão sobre Dzinho, né? Ou seja, a escala será igual à distância real dividido pela distância no mapa. Então, aqui, a distância real, conforme vimos, é de 17 milhões de centímetros, que será dividido sobre a distância no mapa, que é de 8,5 centímetros. Esse resultado nós temos aí 2 milhões de centímetros. Então, a escala do mapa será de 1 por 2 milhões. Beleza? Da mesma forma,
sabendo a escala do mapa representada por E e a distância real representada por Dzão, também podemos calcular a distância entre essas cidades no mapa, representada por Dzinho, da seguinte maneira, através da fórmula Dzinho, que será igual a Dzão dividido por E. Ou seja, a distância no mapa será igual à distância real dividida pela escala. Então, a distância real aqui é de 17 milhões de centímetros, dividido pela escala do mapa, que é de 2 milhões de centímetros. Logo, nós teremos aí distância no mapa de 8,5 centímetros. Ok? Então, é dessa forma aí que nós podemos trabalhar com as escalas numéricas dos mapas. Ok? Bom, gente, o tamanho da escala, né? A escala, ela determina não apenas o tamanho da área representada no mapa, como também a riqueza de detalhes existente na representação. Para representar áreas muito extensas da superfície, nós temos de utilizar escalas que reduzem bastante os elementos representados. Os planisférios, por exemplo, eles são elaborados em escalas muito pequenas, como, por exemplo, escalas de 1 por 100 milhões, 1 por 150 milhões, 1 por 250 milhões. No entanto, elas não permitem representações muito detalhadas da superfície. Em um planisfério, não é possível encontrarmos as ruas nem os bairros de uma cidade, e uma metrópole pode se tornar apenas um ponto. Para representar áreas pequenas, né, nós devemos utilizar escalas que não reduzam tanto o espaço representado. As plantas de uma cidade, por exemplo, são elaboradas em escalas grandes, como, por exemplo, as escalas de 1 por 5 mil, 1 por 10 mil, 1 por 20 mil. Essas escalas, elas já permitem uma representação de áreas com alto grau de detalhamento e podem mostrar o traçado das ruas e dos bairros de uma cidade, tá? Então aqui eu trago para vocês o exemplo da cidade de Paris, representada em diferentes escalas, tá? Então aqui que cabe a gente destacar inicialmente. Quanto maior o denominador, menor será a escala do mapa e menor será a riqueza de detalhes. Ok? Então, por exemplo, um exemplo aqui de escala de escala pequena, né? Já que apresentam denominadores muito grandes, né? 1 por 50 milhões, 1 por 100 milhões, beleza? Então, aqui Paris, a gente pode perceber que na representação em escalas pequenas, como de 1 por 31 milhões, 1 por 14 milhões, nós temos aqui uma ausência de detalhamento, né? Nós temos um detalhamento mínimo. Paris é representada aqui apenas como um ponto em ambas as escalas, ok? Já nesse exemplo aqui, nós já percebemos aí uma riqueza maior de detalhes, né? Porque aqui ela já é representada em escalas grandes, tá? Como de 1 em 6 milhões, 1 por 6 milhões e 1 por 3 milhões. Então, note que, conforme maior a escala vai aumentando, maior se torna aí a riqueza de detalhes aqui da superfície representada, tá? Então, quanto menor o denominador, tá? Inversamente será maior a escala do mapa e maior será a riqueza de detalhes. Beleza? Como aqui no exemplo, 1 por 10 mil, 1 por 50 mil. Beleza? Então, quanto maior o denominador, menor a escala do mapa, menor a riqueza de detalhes. Do contrário, quanto menor o denominador, maior será a escala do mapa e maior será a riqueza de detalhes. Ok? Bom, gente, mapas, cartas e plantas, né? Qual é a diferença entre entre essas representações, né? A palavra mapa, provavelmente de origem cartaginesa, surgiu na época das grandes navegações europeias. Ao discutir rotas de comércio, caminhos,
localidades geográficas, os comerciantes e navegadores, eles rabiscavam essas informações em toalhas de mesas que eram conhecidas como mapas. A palavra carta, por sua vez, ela vem de um termo egípcio que significa papel, que é um derivado do papiro. Nos dois casos, foi o material utilizado na confecção das representações que deu nome a eles, né? Então, para além da origem etimológica, a diferença entre mapas, cartas e plantas pode ser assim resumida, né? Então, vamos lá, mapa. O mapa, ele é uma representação gráfica, é uma superfície plana e rigorosamente situada em um sistema de coordenadas geográficas dos diferentes aspectos naturais e culturais de uma parte ou de toda a superfície terrestre, podendo também ser a superfície de um outro planeta ou de um satélite natural. Em geral, ele é elaborado em escala pequena e por isso ele não apresenta grande detalhamento dos elementos do terreno, beleza? Então, o mapa, ele é uma representação gráfica, uma superfície plana e situada dentro de um sistema de coordenadas geográficas que nós vimos lá na primeira aula aqui desse conteúdo sobre a cartografia e suas linguagens, ok? Bom, a carta, né? A carta é uma representação dos aspectos naturais e culturais da superfície terrestre, geralmente elaborada em escala média ou grande, que mostra com precisão e grande riqueza de detalhes os elementos do terreno. E a planta é uma representação cartográfica, geralmente em escala muito grande, maior do que a das cartas e dos mapas, destinada a fornecer informações muito detalhadas e minuciosas do terreno, como a planta de uma casa, a planta de uma rua, a planta de um bairro, dentre outras. Tá? Então, essas são as principais diferenças entre mapa, carta e planta. Tá? E aqui eu mostro para vocês o exemplo aqui de uma planta, de uma carta, perdão, que é a representação aí, que é uma reprodução de uma carta que mostra parte do município de Paranaguá, no Paraná, na qual nós podemos observar detalhes como o traçado das ruas e as diferentes construções, beleza? Então, a carta aqui, ela é elaborada aqui em uma escala muito grande que nos propicia conhecer maiores detalhes aqui da superfície representada, ok? Bom, gente, vamos entrar agora no quesito de projeção cartográfica, né? As diferentes formas de representar o mundo, né? O globo geográfico ele pode ser considerado a representação mais fiel do nosso planeta, pois conserva com certa exatidão tanto a forma esférica como as dimensões da superfície terrestre. Devido à sua forma tridimensional, o seu manuseio requer prática e seu formato esférico não permite que toda a superfície terrestre seja observada de uma só vez. Então, o globo terrestre, o globo geográfico, ele é a representação mais fiel do nosso planeta, já que ele conserva a forma esférica do nosso planeta, tá? Lembrando mais uma vez que esse lance de terra plana, isso não existe, tá? Isso é fruto de corrente de WhatsApp, de Facebook, tá? De teorias da conspiração, ok? Terra plana não existe, isso é fantasia, é alucinação, beleza? Então o globo ele representa a forma esférica do nosso planeta e dessa forma ele conserva as dimensões da superfície terrestre, ok? Os planisférios, por sua vez, eles têm a vantagem de mostrar toda a superfície terrestre ao mesmo tempo em que são simples de manusear. Sua elaboração, no entanto, esbarra em um problema crucial, qual seja, a de que qualquer tentativa que se faça para representar uma superfície esférica que é tridimensional em uma superfície que é plana, ou seja, bidimensional, cause inevitavelmente o que nós chamamos de distorções. As distorções são alterações que ocorrem nas formas, nas áreas ou nas distâncias da superfície terrestre quando transpostas para representações bidimensionais.
Essas distorções, no entanto, elas irão variar conforme o tipo de projeção cartográfica que será utilizada na elaboração do mapa. São as projeções cartográficas que, apoiadas em cálculos matemáticos, permitem transpor a superfície esférica do globo sobre uma rede plana de paralelos e meridianos na qual se pode traçar um mapa. Beleza? Então nós temos assim a possibilidade de projetar a superfície tridimensional do nosso planeta na superfície de uma figura geométrica plana. Conforme a figura geométrica utilizada em sua elaboração, as projeções cartográficas podem ser agrupadas em 3 categorias principais. São elas: as projeções cilíndricas, as cônicas e as planas ou azimutais. Beleza? Então aqui nós temos as projeções, né? A projeção cônica, né, ocorre quando os paralelos e os meridianos são projetados sobre a figura de um cone com um dos paralelos alinhado a um dos paralelos da esfera terrestre. Então aqui, ó, nós temos um cone fechando aqui a superfície esférica do planeta, tá? Com um dos paralelos alinhado, né, a um dos paralelos da esfera terrestre. E a partir disso, né, a partir do momento em que nós abrimos esse cone, né, para transpor para uma superfície plana, ele tem esse formato aqui, ó, como nós podemos ver. Beleza? A projeção plana ou azimutal ocorre quando os paralelos e os meridianos são projetados a partir de um determinado ponto que tangencia a superfície terrestre. Então, aqui na projeção plana, nós projetamos aqui uma superfície plana sobre um determinado ponto da superfície terrestre e ao abrir, né, a superfície aqui, ao abrirmos essa superfície, né, nós temos esse formato aqui, né, plano, né, circular, beleza? Então isso aqui é a projeção plana ou azimutal. Já a projeção cilíndrica ocorre quando os paralelos e os meridianos são projetados sobre a figura de um cilindro, que serve como base para planificar a Terra. Então aqui um cilindro ele fecha na superfície terrestre e ao abrir essa superfície aqui para uma superfície plana, nós temos aqui a representação plana aqui sobre uma espécie de quadro, conforme nós podemos ver aqui, beleza? Então, projeção cônica é quando nós projetamos aqui a superfície do planeta sobre uma superfície plana de um cone. A projeção plana é quando, a partir de um ponto da esfera terrestre, nós tangenciamos, né? Nós abrimos como se estivéssemos abrindo, né, a superfície do planeta sobre essa estrutura plana aqui, dando esse formato aqui. E a projeção cilíndrica é quando nós abrimos a superfície da Terra a partir de um cone sobre uma superfície plana, abrindo essa superfície esférica sobre uma superfície plana em um formato aqui de um quadro, beleza? Bom, projeções e distorções, né? De acordo com as distorções, né, que as projeções inevitavelmente produzem, de acordo com as distorções que apresentam, seja na forma, no tamanho ou nas distâncias das áreas representadas, as projeções também podem ser classificadas em conformes, equivalentes ou equidistantes, tá? As projeções conformes, tá? Nessas projeções, elas preservam as formas da superfície terrestre, dos continentes e ilhas, mas apresentam distorções no tamanho das áreas representadas. Nelas, todos os ângulos da representação se mantêm exatamente iguais aos do globo.
A mais conhecida desse tipo de projeção é de Mercator, elaborada pelo geógrafo e cartógrafo belga Gerardus Mercator em 1569 até hoje utilizada. Nessa projeção, as distorções que ocorrem nas áreas representadas são mínimas na região equatorial, mas aumentam consideravelmente em direção aos polos. Então aqui nós temos um exemplo de uma representação de um mapa-mundi na projeção de Mercator, no qual nós podemos perceber que na altura aqui da região equatorial, as formas se mantêm, mas à medida que elas se deslocam em direção aos polos, note que nós temos aqui deformações, distorções do tamanho. Por exemplo, a Groenlândia aqui, no norte, ela parece ser muito maior do que o Brasil. No entanto, a Groenlândia é cerca de 3 vezes menor do que o nosso território. Tá? Então, essa distorção aqui é uma distorção típica da projeção de Mercator, na qual, na região equatorial, ela preserva mais ou menos o tamanho das formas, né, dos continentes e das ilhas, mas à medida em que ela se desloca para os polos, nós vemos aí as distorções aí no tamanho das formas. Ok? Bom, as projeções equivalentes, né? As projeções equivalentes, elas preservam o tamanho das áreas da superfície terrestre, dos continentes e ilhas, mas apresentam distorções nas formas representadas. Nelas, os ângulos da representação ficam deformados em relação aos do globo. Entre as projeções equivalentes mais conhecidas, destaca-se a de Peters, que foi elaborada pelo cartógrafo alemão Arno Peters em 1974. Nessa projeção, as formas da superfície parecem visivelmente distorcidas, como se os continentes tivessem sido mais alongados no sentido norte-sul e mais achatados no sentido leste-oeste. Ok? Então aqui nós temos o exemplo de um mapa-mundi elaborado segundo a projeção de Peters. Note que nós podemos perceber aqui que os continentes, né, as formas apresentam mais alongadas no sentido norte-sul e achatadas no sentido leste-oeste. É como se as formas tivessem sido chupadas, né, para baixo aqui. Né? Então, esse tipo de distorção é característica aqui dessa projeção aqui de Peters. Ok? E, por fim, nós temos as projeções equidistantes. Tá? As projeções equidistantes, elas preservam as distâncias lineares a partir de um ponto tomado como centro da projeção a qualquer outro lugar. Daí a denominação equidistante. No entanto, elas provocam as distorções nas formas e também nas áreas representadas. Uma vez que permitem representar qualquer país no centro da projeção e enfatizar sua posição privilegiada como se fosse o centro do mundo, beleza? Então, por isso, elas são muito utilizadas para fins geopolíticos. Tá? Aqui do lado, então, nós temos um exemplo de projeção equidistante em que o Brasil aparece aqui no centro da projeção. Então, nessa projeção, o Brasil foi colocado no centro da projeção para delinear a sua posição aqui estratégica em relação aos demais países aqui do globo terrestre, beleza? Então, é um tipo de projeção que também causa deformações, muito utilizada aí para fins geopolíticos, beleza? Bom, gente, por fim, cabe a nós mencionarmos aqui que os mapas eles não possuem assim uma visão neutra, né? Os mapas também apresentam aí influências ideológicas, tá? Então, muito mais do que transmitir informações sobre as características naturais, humanas, econômicas ou culturais da superfície terrestre, os mapas também são instrumentos políticos e ideológicos que expressam e disseminam ideias, valores e concepções de mundo. Para compreender melhor o papel ideológico deles, nós tomaremos aqui como exemplo o caso das projeções cartográficas que estudamos anteriormente. Então, desde que foi criada no século XVI, a projeção de Mercator, que nós acabamos de ver,
ela tornou-se a mais utilizada na elaboração de planisférios, ainda hoje amplamente divulgados em livros e atlas. Elaborada em plena expansão marítima, em que as potências europeias se lançavam na conquista de novos territórios no além-mar, a projeção que Mercator idealizou tinha a intenção de facilitar a navegação pelos grandes oceanos do planeta. Tarefa, até então, muito perigosa e arriscada. Então, a partir dessa projeção, os cartógrafos puderam desenhar mapas que indicavam a direção e a rota corretas a serem seguidas pelos marinheiros em suas longas viagens ultramarinas. Então, por representar a Europa na parte superior do mapa como se fosse o centro do mundo e com dimensão exageradamente maior do que o seu tamanho, a projeção de Mercator passou a expressar o que muitos estudiosos chamam de visão eurocêntrica do mundo. Essa visão é tão disseminada entre nós que ainda hoje nós achamos estranho observar um mapa mundi em que a Europa não esteja no centro e na parte superior do mapa, com a América situada a oeste e a Ásia a leste, né? E aqui nós temos um exemplo disso, né? No mapa mundi aqui, que a gente já está cansado de olhar, né? Desde nossos primeiros anos de escolaridade, em que a Europa aparece aqui como centro do mundo, né? Na parte superior do mapa, tá? E a América aqui a oeste, a Ásia a leste e a África ao sul. Então, essa visão aqui, essa forma de elaborar esse mapa, ela tem uma profunda influência ideológica, né? Dos grandes cartógrafos influenciados pelas grandes navegações do século XVI, que colocaram aqui que, para facilitar as viagens marítimas, colocaram a Europa como centro do mapa aqui. Por isso, essa visão de representação ela é chamada de eurocêntrica, ok? E ela é tão disseminada que quando a gente olha um mapa, né, que não obedece a essa disposição aqui, nós tendemos a olhar com estranhamento, beleza? Então o mapa, gente, ele é uma representação, antes de tudo, também é uma representação cultural e subjetiva da superfície terrestre, beleza? Bom, gente, nós encerramos aí a parte teórica dessa aula e agora nós vamos colocar aqui a seção do colocando em prática, né? Vamos praticar um pouco desse conteúdo aprendido através de um exercício aqui que eu trouxe para vocês, tá? Aqui eu trago para vocês aqui uma questão do Enem, cujo enunciado ela nos diz: existem diferentes formas de representação plana da superfície da Terra, ou seja, um planisfério. Os planisférios de Mercator e de Peters são atualmente os mais utilizados, né? Nós vemos aqui uma projeção de Mercator, o exemplo da projeção de Mercator e o exemplo da projeção de Peters que acabamos de ver. E aí o comando da questão abaixo nos pede: apesar de usarem projeções respectivamente conforme e equivalentes, ambas utilizam como base da projeção o modelo, né? E aí nós temos que assinalar a alternativa que expressa de forma correta o modelo, né? Bom, gente, nós vimos que as projeções, de acordo com a figura geométrica utilizada, né, ela pode ser cônica, ela pode ser plana, pode ser cilíndrica, né? As projeções cônicas dão origem a projeções sobre uma superfície planeta que lembram muito de um cone, né? Igualzinho de um cone, né? As projeções planas dão origem àquelas projeções que têm um formato de um círculo no geral. E as projeções cilíndricas, elas dão origem, né, aos planisférios que têm um formato de um quadro, né? Então, se a gente analisar aqui, tanto a projeção de Mercator quanto a de Peters, né, apesar de proporcionar efeitos distorsivos diferentes, no caso de Mercator é uma projeção conforme a de Peters, uma projeção equivalente, ambas têm em comum o fato de terem sido elaboradas a partir de projeções cilíndricas, que é aquela projeção em que um cilindro vertical é colocado, envolve a superfície do planeta,
E a partir desse desenho, é como se ele abrisse a superfície esférica do planeta sobre um planisfera em um formato de um quadro. Então, a alternativa aqui correta, nesse caso, é a alternativa C, gente. É uma projeção cilíndrica. Tanto a projeção de Mercator quanto a projeção de Peters utilizam como base da projeção um modelo aí de projeção cilíndrica, ok? Então, a alternativa C de casa é a alternativa aí correta, ok? Bom, gente, aqui eu deixo o gabarito para vocês, o comentário da questão, para quem se interessar em printar ou em baixar, tá? Mais uma vez, eu lembro que o PDF dessa aula vai estar disponível no link aqui na descrição do vídeo, ok? E com isso, nós encerramos aí a nossa aula de hoje, ok? Mais uma vez eu peço, dê um like lá no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, beleza? Ajude aí o Profenem a dar aquele up e alcançar o maior número de pessoas possível, beleza? Um forte abraço e até o próximo conteúdo aqui para o canal.